Venha o Teu Reino, o canal que traz o Evangelho de Cristo para bem perto de você. Estamos de volta e agora, ministro Sérgio, eu gostaria de saber a que conclusão podemos chegar, não é? Porque realmente o homem acha que tem toda uma vida pela frente e às vezes ele está com 60, 70 anos e continua achando isso e fazendo muitos planos na esfera material e continua pensando que quando se aposentar, quando isso, quando aquilo, e na verdade... No fundo todos sabem que vamos morrer, vamos partir para a vida eterna, mas todos continuamos nos preocupando com essas coisas, não é? Por que é tão difícil a gente parar, pensar e se preocupar e tomar uma atitude para fazer a nossa poupança para a vida eterna, não é? Ao invés de preocupar-nos com coisas que vão ficar, e nós sabemos que todas vão ficar. Por quê? Nós devemos estar preocupados, eu acho que com isso, né? Nesse tempo que estamos perdendo em excesso com aquilo que vai ficar aqui, que nós não vamos levar, não é? Aqui no capítulo 10 do livro de Lucas, no versículo 38 até o 41, que mostra o quanto é importante nós aproveitarmos os momentos em que temos a palavra de Deus à nossa disposição, o desfrutar com o Cristo, como, né, mostra aqui. Enquanto o senhor falava, eu ficava pensando sobre o porquê nós procedemos assim, e eu acho que nós, desde crianças, somos ensinados a sermos muito mais Marta do que Maria. Os compromissos, o cumprir com os deveres de escola, o cumprir com os deveres do trabalho, as responsabilidades, o ter que galgar algum posto, seja de trabalho ou na sociedade, enfim, tudo isso despende na nossa vida um trabalho tremendo. Mas qual é o pai ou mãe que educa seus filhos ensinando eles a serem Maria? Olha, tu não pode, tu não deves perder um momento de desfrute com Deus. Busca mais a Deus, tira um momento do teu dia, dentre todos os compromissos de escola ou de trabalho, esse é mais importante, né? Porque todas as coisas vão passar. Qual é o pai ou mãe que faz isso, né? Nós fomos educados de uma forma diferente e nós educamos nossos filhos também de uma forma errada nesse sentido, não mostrando que isto é de fato o que Cristo diz ali, que isso não vai ser tirado, né? E que tudo mais vai passar, né? Embora as pessoas achem que não, mas quando nos deparamos com nós mesmos, já estamos aí vivendo mais da metade da nossa vida, né, nessa terra, e ainda continuamos achando que temos que ser mais Marta do que Maria, em detrimento ao que Cristo nos ensina aqui nessa passagem, não é? Sim, e é bem isso mesmo. Nosso treinamento, nossa cultura humana ensina a resolver, a nos qualificar para resolver o problema do desafio da subsistência. Desde que nascemos, a nossa educação pende para esse lado, né? E nós esquecemos de que uma luta pessoal para a subsistência sem Deus é um desastre, né? Porque eu tenho essa experiência de, num determinado ponto da minha vida, eu percebi que a vitória material estava conquistada, mas a vitória psicológica estava em ruína. A minha vida psicológica estava em ruínas. De que adiantou? Então, para aquilo que eu ouvi do meu pai e da minha mãe, estuda, trabalha, te prepara, te qualifica para te ser uma pessoa na vida, ser uma pessoa com bens materiais, com recursos econômicos e financeiros. E eu conquistei isso num determinado. Só que eu parei para pensar, tudo que a minha mãe e meu pai me disse que eu tinha que trabalhar, estudar, eu conquistei.
Agora, como está a minha vida hoje? Com desejos, eu estava com sentimentos depressivos, vivendo uma depressão. Estava com desejos até desse suicídio, me lembro. Porque eu não achava mais gosto na vida, nem achava sentido na vida. Extremamente cansado, exausto. Exato. Mas eu fui Marta até aquele momento. Eu só me preocupei com as coisas da vida. Então, o que Jesus quer nos ensinar como princípios saudáveis para produzir homens saudáveis, pessoas de paz, pessoas equilibradas, que saiba desfrutar de tudo que Deus deu. Nós precisamos assim entender que o ministério de Marta nos ensina o que é mais importante. E o que deve ser evidente e pujante na nossa vida é a busca do conhecimento da verdade. Porque isso é a base para a formação de um homem feliz, para um homem vitorioso, seja em qual for a área da vida dele. Ele precisa de Deus primeiro. E isso fecha com uma palavra que Jesus falou no capítulo 6 de Mateus, no verso 33. Busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, que é tudo o que a Marta se preocupava. As demais coisas que não são importantes e que não são eternas, mas temporais e passageiras, e que eu posso adequar o meu tempo para ser feito nas horas em que não estou buscando o mais importante, que é Deus. Então, essa lição, essa aula de Jesus aqui, nos dando assim um norte na nossa vida terrena, isso tem que ser observado. Eu preciso extrair daqui princípios iluminados que possam agora serem aplicados no meu dia a dia para reorganizar minha vida, né? Porque se você está ouvindo isso aqui só para se fascinar com os conselhos de Jesus, não adianta nada. Mas se eu estou ouvindo aqui porque eu quero ser eficaz e produtivo na aplicação dos princípios, isso vai mudar a minha vida, vai melhorar a minha vida. E colocar isso na prática. Colocar isso na prática, é verdade. Porque a minha preocupação, quando na minha vida aconteceu isso, veja bem, isso não ocorre de uma hora para outra. Quando você vai mudar um estado psicológico na tua vida, tu demanda muito tempo. Você não consegue mudar assim num toque de dedos ou num piscar de olhos. Você não muda num dia, numa semana. Você precisa fazer uma série de investimentos, de transladar o teu pensamento de uma coisa que você entendeu que não é eficaz para uma outra que é eficaz. E esse transladar é lento, porque você não é rápido para mudar. Deus é, mas você não é rápido. Então essa concepção psicológica de princípios, assim, de conceber princípios, isso vai gerar essa mudança lentamente. Então vai ser ponto por ponto, até porque o tipo de vida que nós levamos não pode sofrer uma mudança radical. Porque muitas pessoas estão envolvidas com a gente, muitas instituições, muito trabalho, muito isso, muito aquilo. Então uma mudança radical na minha vida, isso aí iria gerar uma série de problemas para mim, externos. Então essa mudança tem que ser administrada lentamente, na velocidade de Deus e não na minha, né? Então muitos chegam para mim e dizem assim, mas como é que eu vou mudar? Mas tanto tempo eu não consegui, mas está mudando. Só não se dá conta, mas devagarinho está mudando. E a mudança começa num recebimento de princípios. Depois vem a área de trabalhar dentro do nosso pensamento e nos convencer internamente de que temos que mudar. É necessário uma mudança. Então, quando há esse convencimento interno de que é necessário uma mudança, então eu vou operacionalizar o pensamento no sentido prático. Então eu vou começar a fazer arranjos externos para ficar tudo adequado para essa mudança, sem ferir, sem chocar ninguém,
E tudo tem que ser assim a seu tempo, né? Na vida da gente. É verdade, com todas as coisas. Por isso, esse livro aqui realmente é de uma sabedoria extrema e elevada, né? A sabedoria de Deus, que é perfeita e que quer o nosso bem, né? Como diz aqui também, não é? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Deus coopera conosco, nos dando a sua palavra e nos trazendo essas orientações tão sábias de como nós podemos viver bem, viver melhor. A gente tem que perceber que no aspecto do reino de Deus, né, é a mesma coisa. Tem a igreja que só faz serviço, mas não ouve Deus, está desequilibrada também. Mas temos que primeiro ouvir Jesus, depois ir para o trabalho para aplicar o que ouvimos, né? Então, eu agradeço a Deus por essa oportunidade, esse momento com todos vocês. Que Deus abençoe a todos vocês. Viver bem.